Existe um experimento simples que quase ninguém tem coragem de fazer e, quando faz, nunca mais enxerga as pessoas da mesma forma. E se você passasse 3 dias em completo silêncio, sem puxar conversa, sem mandar mensagem, sem correr atrás de ninguém, quem ainda permaneceria ao seu lado? Parece algo pequeno, mas a verdade é que esse tipo de silêncio revela mais sobre seus relacionamentos do que anos de convivência. Porque, no fundo, muitos laços não são construídos por conexão, mas por hábito, conveniência ou necessidade momentânea. E é exatamente aí que começa um desconforto que poucas pessoas estão preparadas para enfrentar. Talvez você já tenha sentido isso, mesmo sem perceber. Aquela sensação de que, se você não toma iniciativa, tudo simplesmente para. As conversas desaparecem, os convites somem, o interesse esfria. E então surge a dúvida silenciosa. Será que essas pessoas realmente se importam comigo ou eu só mantenho tudo funcionando? Esse tipo de questionamento incomoda porque toca diretamente em uma dor comum, a de não saber o seu verdadeiro valor na vida dos outros. E, muitas vezes, para evitar essa resposta, as pessoas continuam falando, insistindo, se fazendo presentes, mesmo quando não recebem o mesmo de volta. Mas o que acontece quando você decide parar? Quando você escolhe o silêncio não como afastamento, mas como um teste silencioso de realidade? Neste vídeo, você vai entender o que realmente muda quando você deixa de correr atrás, quais padrões de comportamento começam a surgir ao seu redor, principalmente o que isso revela sobre as pessoas que permanecem e as que desaparecem. Porque, no fim, o silêncio não afasta ninguém que realmente deseja ficar. Ele apenas expõe quem nunca esteve ali de verdade. Antes de continuar, faça algo rápido. Comente uma palavra que descreva como você está agora. Cansado, confuso, sozinho, a primeira que vier. Não pense demais. Enquanto você escreve, o vídeo continua, e isso já muda a forma como você vive o que vem a seguir. Se em algum momento fizer sentido para você, registre isso com like e inscreva-se para continuar acompanhando. Tem um momento estranho que acontece quando você decide ficar em silêncio. Não é no primeiro dia, nem nas primeiras horas. No começo, tudo parece normal, quase automático. Você pega o celular, abre as conversas e nada muda tanto assim. Mas aí, aos poucos, o padrão começa a quebrar. Aquela pessoa que sempre respondia rápido, não manda nada. O grupo que vivia ativo fica quieto. E você começa a perceber um detalhe incômodo. Talvez não fosse tão recíproco quanto parecia. É como se, de repente, você tirasse a engrenagem principal de um relógio e tudo ao redor simplesmente parasse de funcionar. E isso mexe, porque não é só sobre os outros. É sobre você perceber o quanto estava sustentando certas conexões sem nem notar. No dia a dia, a gente se acostuma a puxar assunto, mandar meme, perguntar como foi o dia, coisas simples, quase invisíveis. Só que quando você para, o silêncio vira um tipo de teste que ninguém foi avisado que estava acontecendo. E o mais curioso é que as respostas não vêm em forma de explicação, vêm em forma de ausência. Pessoas que você jurava que estavam ali simplesmente não aparecem. Não porque aconteceu algo grave, mas porque talvez nunca houve o esforço do outro lado. Existe uma ideia muito forte dentro da psicologia que fala sobre padrões invisíveis de comportamento. A gente repete tanto certas atitudes que elas viram normais, mesmo quando estão desequilibradas. E quando alguém quebra esse padrão, mesmo que seja só ficando em silêncio, o sistema inteiro se desorganiza. Só que ninguém te avisa disso antes. Ninguém te prepara para a sensação de abrir o celular e perceber que o mundo não corre atrás de você como você corria pelos outros. E é aí que começa aquele desconforto silencioso, aquele pensamento que você tenta evitar, mas ele insiste em aparecer. Porque, no fundo, não é só sobre quem não mandou mensagem. É sobre o que isso representa. É sobre perceber que algumas relações talvez só existam porque você insiste nelas. E quando essa ficha começa a cair, você entra num conflito interno. Eu realmente importo ou só estou disponível demais? E essa pergunta não vem com resposta fácil. Ela fica ali, ecoando, criando um certo peso, porque quanto mais você observa, mais detalhes começam a surgir. Pequenas atitudes que antes passavam despercebidas agora ganham significado. E o silêncio, que parecia algo simples, começa a revelar muito mais do que você esperava. Talvez até mais do que você queria enxergar. Agora vem a parte que quase ninguém gosta de encarar, porque é aqui que a responsabilidade começa a sair dos outros e volta para você. Quando você muda o seu comportamento, mesmo que seja algo simples como parar de iniciar conversas, você quebra um acordo invisível que já estava acontecendo há muito tempo. E não, esse acordo nunca foi falado.
Ele foi construído aos poucos, em cada mensagem que você respondeu rápido, em cada vez que você puxou assunto quando o outro sumiu, em cada esforço silencioso que você fez para manter a conexão viva. Pensa em quantas vezes você abriu uma conversa só para não deixar morrer. Ou respondeu algo sem muita vontade, só para não parecer distante. Isso parece pequeno, mas vai criando um padrão. As pessoas começam a se acostumar com a sua presença constante. E o cérebro humano funciona de um jeito curioso. Ele economiza energia sempre que pode. Se alguém já faz o esforço, o outro tende a acompanhar ou simplesmente deixar que aquilo continue acontecendo sem questionar. Não é maldade na maioria das vezes. É adaptação. Só que quando você para, o cenário muda completamente. É como desligar uma luz em um ambiente que sempre esteve iluminado. No começo, ninguém entende direito o que aconteceu. Mas depois, alguns simplesmente não fazem nada. E esse não fazer nada diz muito mais do que qualquer explicação. Porque manter uma relação exige intenção mínima, um gesto, uma iniciativa, um sinal de presença. Quando isso não aparece, não é falta de oportunidade, é falta de movimento. E é aqui que surge um dos pontos mais difíceis de aceitar. Nem todo mundo que está na sua vida está ali porque quer, mas porque você facilita a permanência. Você cria o espaço, sustenta o contato, mantém a frequência. E enquanto isso acontece, parece que existe uma conexão real. Mas quando você tira esse suporte, a estrutura não se sustenta sozinha. E isso não significa que você não tem valor. Significa que o formato da relação estava desequilibrado. A parte prática disso tudo é simples, mas não é fácil. Observar sem interferir. Não correr para consertar o silêncio. Não preencher o vazio automaticamente. Porque é exatamente nesse espaço que a verdade aparece. Quem tem interesse encontra um jeito, mesmo que demore um pouco mais. Quem não tem, segue a própria rotina sem sentir falta. E quando você entende isso, algo muda dentro de você, não como uma decepção pesada, mas como um ajuste de percepção. E talvez o ponto mais importante aqui não seja quem ficou ou quem sumiu, mas o que isso te mostra sobre como você tem se posicionado até agora. Porque, quando você começa a enxergar esse padrão com clareza, surge uma possibilidade que antes não parecia tão óbvia. E é aí que tudo começa a ganhar um outro significado. E então chega o ponto mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais barulhento de todos, quando você começa a perceber quem realmente fica. Não é algo dramático, não tem anúncio, não tem cena marcante. É sutil. É alguém que aparece mesmo sem você puxar. Uma mensagem simples, um lembrei de você, um gesto pequeno que, antes, talvez passasse despercebido, mas agora não passa mais. Porque depois de dias em silêncio, qualquer movimento ganha peso. E é aí que você entende uma coisa que muda tudo. Presença de verdade não precisa ser forçada, ela acontece. Só que junto com isso vem um contraste difícil de ignorar. Enquanto alguns aparecem, outros somem sem esforço nenhum. E não é raiva que surge, nem sempre é tristeza. Às vezes é só uma clareza estranha, quase fria. Como se você estivesse vendo a relação de fora pela primeira vez. Aquela pessoa que você jurava que era próxima não fez questão. E quando você junta isso com tudo que já vinha sentindo lá no fundo, começa a fazer sentido. Pequenos sinais que você ignorou, momentos em que só você tentou, conversas que só existiam porque você insistia, tudo começa a se encaixar. Existe um ponto importante aqui. O cérebro humano valoriza o que é consistente, não o que é intenso de vez em quando. Alguém pode ter sido incrível em alguns momentos, mas se não existe constância, a conexão não se sustenta. E esse tipo de percepção não vem quando tudo está cheio de estímulo, barulho, interação o tempo todo. Ela vem justamente no vazio, no espaço que sobra quando você para de preencher tudo sozinho. E isso muda a forma como você se enxerga também. Porque, por muito tempo, talvez você tenha confundido esforço com valor. Achou que, quanto mais você se doasse, mais importante seria na vida dos outros. Mas o silêncio mostra o contrário. Valor não é o quanto você faz, é o quanto o outro escolhe fazer mesmo quando você não faz nada. E isso não tem como forçar, não tem como negociar, não tem como controlar. A lição prática aqui não é se afastar de todo mundo ou cortar relações de forma impulsiva. É ajustar o nível de energia que você coloca em cada conexão com base no que ela realmente devolve. É parar de investir onde só existe resposta automática e começar a perceber onde existe intenção de verdade. Porque quando você faz isso, a sensação muda. Você deixa de correr atrás de atenção e começa a reconhecer presença. E no meio dessa mudança, algo curioso acontece.
você começa a se sentir mais leve. Não porque agora tem mais gente ao seu redor, mas porque finalmente parou de carregar relações que só existiam por esforço unilateral. E é nesse espaço mais leve, mais silencioso, que uma outra percepção começa a surgir. Uma que não tem a ver com os outros, mas com o tipo de pessoa que você está se tornando quando para de insistir onde não é recíproco. No começo, parecia só um teste simples, ficar em silêncio por 3 dias. Nada demais. Mas, aos poucos, esse silêncio foi tirando o filtro das relações. O que antes parecia normal começou a ganhar outro significado. Conversas que dependiam de você pararam. Pessoas que pareciam próximas não apareceram. E sem perceber, você saiu do automático e começou a enxergar o que sempre esteve ali, só que escondido no meio do barulho. Depois, veio aquela percepção mais incômoda e entender que muitas conexões não eram sustentadas por troca, mas por repetição. Você fazia, o outro acompanhava, ou simplesmente se acostumava. E quando você parou, não houve esforço do outro lado. Não porque algo aconteceu, mas porque, talvez, nunca houve movimento real. E isso não fala sobre falta de valor em você, fala sobre o tipo de dinâmica que estava sendo construída. Uma dinâmica onde você dava mais do que recebia e chamava isso de normal. E então, no meio desse silêncio todo, surgiram os poucos que ficaram. Sem esforço, sem pressão, sem você precisar puxar. E isso muda tudo, porque mostra que presença de verdade não precisa ser lembrada o tempo todo, ela simplesmente existe. E, ao mesmo tempo, revela que insistir em quem não se move cria uma ilusão confortável, mas vazia. Uma presença que parece real, até você parar de sustentá-la. No final, esse experimento não é sobre os outros. É sobre você entender onde está colocando sua energia, seu tempo, sua atenção. É sobre perceber que silêncio não afasta quem quer ficar. Ele só revela quem nunca esteve. E quando você entende isso, algo muda de forma definitiva. Você para de buscar validação em ausência, para de insistir onde não há retorno e começa a escolher melhor quem realmente merece acesso à sua presença. Porque, no fundo, a pergunta nunca foi quem vai se afastar de mim. A pergunta sempre foi por que eu estava segurando quem já estava indo embora há muito tempo. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa isso passar em branco. Clica no like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que estão passando pelo mesmo que em silêncio. Se inscreve no canal porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esse tipo de leitura sobre comportamento humano, relações e padrões que quase ninguém percebe no dia a dia. E me diz aqui nos comentários, qual tema você quer ver no próximo vídeo? Pode ser algo que você vive, algo que você observa nas pessoas ou até uma dúvida que nunca conseguiu responder. Às vezes, a sua pergunta pode virar o próximo conteúdo que vai ajudar muita gente. Agora, aproveita e assiste o vídeo que está aparecendo na tela. Ele conecta diretamente com isso que você acabou de entender. E se quiser se aprofundar de verdade, entra na playlist recomendada, porque lá, cada vídeo vai abrindo uma peça diferente desse quebra-cabeça que é entender as pessoas e a si mesmo.